Boa noite, irmãos. A paz. Estamos aqui em mais um estudo e hoje vamos entrar no capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse. E a nossa série de estudos tem como tema uma mensagem de esperança, conforme eu tenho falado desde o início. O livro do Apocalipse não é um livro para trazer medo, mas é um livro para trazer esperança. E eu tenho encontrado algumas pessoas que, quando falam de Apocalipse, ainda tem certo receio, ainda tem um medo do Apocalipse. E a receita que eu sempre passo é o seguinte: vai no estudo ou assista ao estudo, para a gente começar a ver que o livro do Apocalipse não é um livro para trazer medo. Não é aquele livro que você vai ouvir a leitura, ou vai fazer a leitura e não vai conseguir dormir com medo, de um monstro, da besta que vai emergir. Não é isso. É um livro que traz esperança. A gente tem visto isso desde o início, dos dois estudos introdutórios. Semana passada, capítulo 1, e hoje, capítulo 2 e capítulo 3. Então vamos iniciar orando, agradecendo a Deus por esse dia. Oremos. Pai amado, Deus querido, louvado e engrandecido seja teu santo nome, Pai. Estamos aqui reunidos neste dia, na tua casa, para poder estudar a tua santa palavra, Senhor. Mas antes queremos te agradecer pelo dia que o Senhor nos concedeu, pelo dom da vida, te agradecer pela salvação em Cristo Jesus, te agradecer porque podemos, ó Pai, mesmo em tempos difíceis, estar na tua casa, as portas estarem abertas, termos, ó Pai, a transmissão para poder abençoar os nossos irmãos que estão distantes. Por isso, ó Pai, te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor nos concede. Agora te peço, Pai, que em nome de Jesus, o teu Santo Espírito ilumine os corações aqui nesta noite para poder compreender a tua santa palavra, Senhor. Que ela produza frutos no nosso coração e que através desses frutos nós possamos engrandecer o teu santo nome. Essa é a oração que nós fazemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, o nosso estudo hoje é o capítulo 2 e capítulo 3 do livro de Apocalipse. Eu tinha dado o dever de casa para os irmãos para lerem o capítulo 2 e o capítulo 3. E eu coloquei ali como fundo, um mapa ali da Ásia Menor, da onde tem as igrejas, tá bom? Temos ali Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e Tiatira. Rapaz, irmão. Então, nós temos essas igrejas ali. Então, vamos fazer o quê? Como eu sei que a vida é corrida e às vezes as pessoas não conseguem fazer a leitura, vamos fazer a leitura do capítulo 2 e capítulo 3 direto, ok? Então, vamos abrir aí a palavra de Deus no capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse. E eu vou fazer a leitura e peço aos irmãos que apenas acompanhem a leitura. Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Eu vou fazer a leitura direto. Todos acharam? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás.
Não tema as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens o que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se de sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o Santo,
o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor. Então, nós vimos que capítulo 2 e capítulo 3 tem nós já fizemos a leitura, fala sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, do Apocalipse, né? Então, na introdução, nós vimos que semana passada, no capítulo 1, nós vimos mais ou menos uma estrutura inicial do livro, tá bom? Vimos que o livro apresentou uma introdução, apresenta um título, que nós vimos que Apocalipse, que significa revelação. Então tem um livro, tem um título, e essa revelação, nós vimos que João ele usa, vamos falar, um método profético do Antigo Testamento, onde o profeta recebia de Deus a mensagem e transmitia ao povo a mensagem de Deus. Então ele tem esse livro como essa profecia, baseada no Antigo Testamento, da onde ele recebe de Deus a mensagem e ele transmite através desse livro. Ele escreve, então tem um título. Então existe também uma carta de abertura, e nós vimos a vocação de João, aquela vocação profética, da onde ele é o arauto que vai falar a mensagem de Deus. Então, hoje, veremos com mais cuidado os destinatários do livro, que são as 7 igrejas da Ásia Menor, que são os capítulos que nós acabamos de ler. Então, o livro ele foi endereçado a essas igrejas, que a gente vai ver aqui agora, capítulo 1, as 7 igrejas da Ásia Menor. Então, as 7 igrejas representam o quê? Uma seleção daquelas igrejas que existiam naquela região. Pastor, só existiam essas 7 igrejas? Não. A igreja de Colossos também ficava na Ásia Menor. Só que tinha como posso dizer, um propósito ter sido selecionadas essas 7 igrejas, tá bom? Então aqui tem alguns dos propósitos, né,
dessa escolha por Deus. Conforme disse, existiam outras igrejas de Colosso, mas um dos principais fatos que podem ter levado a essa escolha é porque elas ficavam em uma estrada romana. Todas as igrejas, elas ficavam, não podemos esquecer que um dos principais projetos de pavimentação são romanos, tá? A gente vai olhar os achados arqueológicos, vamos ver ruas pavimentadas, claro, com paralelepípedo, não que tinha asfalto, né? Pavimentada com paralelepípedo, as ruas bem niveladas, já eram da época dos romanos. Então, os romanos, aonde chegavam, eles traziam o quê? Eles levavam o progresso a um custo alto, né? Que eles dominavam. Então, mas é aquela história, né? Não, está trazendo benefício para a cidade, não tem problema nenhum, mas só que depois sofriam. Então, não é diferente não, tá? Hoje em dia, 2021, não está muito diferente daquela época não. Então, hoje em dia tem aquela, abrindo um parênteses, né? E já fechando, mas botando dentro do parênteses, é aquela história do rouba, mas faz. Oprime, mas faz. Então, não tem lógica isso. Mas, uma das escolhas é porque as igrejas ficavam nessa rota. Então, seria mais fácil de levar a mensagem para essas igrejas. Então, saía... Deixa eu ver se eu volto lá a imagem. Então, pode reparar. Existe, pode reparar que não é uma coisa aleatória. Ficam próximas uma das outras. Então, um dos propósitos é de que existia essa facilidade, essa conexão pela estrada de poder levar essa mensagem. Não esquecendo que essas igrejas, elas sofriam o quê? Perseguição. Igual, vamos supor, é que eu esqueci agora, tem um filme que eu estava tentando lembrar do fato histórico, apesar que dizem que esse filme tem fatos históricos. Os 300 de Esparta. Os 300 de Esparta. Onde eles estão guerreando e o rei que está lá com o seu exército manda uma mensagem para a cidade, para Esparta. E sai um mensageiro até chegar a Esparta para falar sobre essa guerra. Nesse caso, a igreja está passando por tribulação, perseguição. Então Deus ele vê esse propósito nessa conexão, que é mais fácil e mais rápido chegar a mensagem de esperança para essas igrejas que estão sofrendo ali. Então o impacto para elas seria algo imediato, receber essa mensagem de esperança num momento difícil. Agora imagine se vai para outra cidade longe e tal, para depois chegar lá. Então esse é um dos motivos, tá? Outro aspecto também do porquê, já vimos que ficava numa rota, né? É que nessas cidades também, algumas dessas cidades, né? Ou quase todas elas, possuíam uma corte romana. Não podemos esquecer que, por serem cidades dominadas por Roma, existia uma corte romana. Então, se existia a corte romana, existia a autoridade romana naquela cidade. Existia uma autoridade romana naquela cidade. E a autoridade romana era mais fácil de subjugar o povo. Então era mais fácil de fazer o quê? De perseguir a esses irmãos cristãos. Então um dos motivos é esse também. Então, até coloquei aqui outro aspecto, era o fato de que cada uma dessas cidades possuía uma corte romana, onde por serem cristãos, os membros das igrejas poderiam enfrentar problemas maiores. Assim como nós vimos quando nós estudamos Filipenses. A cidade de Filipos era uma colônia romana, onde os veteranos do exército romano, eles iam morar lá, como se fosse
um condomínio gigante só para ex-militares romanos. Então toda a cultura romana tinha na cidade de Filipos. E aquela igreja estava passando por tribulação. Quando Paulo escreve, estava passando por perseguição aquela igreja. Por quê? Porque, por ser colônia romana, era uma Roma em miniatura. Então tudo que tinha em Roma tinha em Filipos. Tudo. Então essas cidades, por terem essas autoridades romanas que já moravam naquela cidade, então era um problema seríssimo para a igreja. Por quê? O imperador, ele determina uma lei. Todos têm que me adorar, certo? Aquela lei vai para onde? Vai para as cortes romanas nas cidades. E essas cortes têm que fazer o quê? A lei valer. Tem que fazer a lei valer. Se ninguém cumprir essa lei, o que acontece? Sofre sanções, certo? Vai sofrer sanções. É assim, a gente vai ver isso lá em Daniel. Por que aqueles homens foram para fornalha de fogo ardente? Por que Daniel foi para a cova dos leões? Porque Nabucodonosor, ele determinou algo e aqueles homens não cumpriram. Por quê? Eles preferiram obedecer a Deus do que obedecer a uma loucura daquele homem e sofreram as penalidades. A igreja, as 7 igrejas, né? Elas podem reparar que elas estavam passando por perseguição. Na leitura que nós fizemos aqui, a leitura corrida, né? Corrida, estou falando assim, em sequência. A gente vai reparar que existem umas peculiaridades dentro da igreja. Algum tipo de perseguição. Ou de fora, ou de dentro, e algumas dos dois lados. De fora e de dentro. Então essas igrejas sofriam isso por causa dessas cortes que tentavam fazer o quê? Que elas cumprissem. Vão ter que cumprir. Não vamos cumprir. Não vamos nos ajoelhar diante de imperador nenhum, de homem nenhum. Se tivermos que ajoelhar, vamos nos ajoelhar diante de Deus, só. E por causa disso sofriam perseguições. Então, nas 3 primeiras cidades, né, que nós vimos que é Éfeso, Esmirna e Pérgamo, havia também templos dedicados a César, onde a população lhe oferecia sacrifício como Deus. Então, além disso, o número 7, lembrando, é muito significativo, indicando totalidade, é o número da perfeição. É considerado o número da perfeição. Então, cartas para as 7 igrejas também pode representar uma correspondência que visava atingir todas as igrejas existentes. Como assim? A carta foi escrita o que? 75, vamos botar entre 80 e 90 depois de Cristo. Lemos ela hoje. Então ela cumpre esse propósito da totalidade. Elas foram escritas para aquelas igrejas, mas esses 7 significa essa totalidade, que ela iria chegar em todas as igrejas. E lá, naquela época, tinha esse costume de eu lia uma carta, um exemplo fácil de assimilar. O irmão Edilson me escreve uma carta. Fala assim, ele está morando longe, ele voltou para o Rio, vamos supor. Está amarrado, né? Voltou para o Rio. E ele chega e manda uma carta, escreve para mim uma carta. As cartas ele fala assim, pastor, diz para a igreja que eu estou bem, estou com saudade. Fala para elas, para a igreja que eu estou orando por eles. É uma carta que ele me endereça e que eu vou ler para os irmãos. Os irmãos vão chegar para mim, pastor, fulano de tal não está aqui, o senhor me dá essa carta para eu ler também para ele? E vai multiplicando a carta. Naquela época tinha esse costume, que uma carta era lida em várias igrejas. Então, vem, lê aqui, a outra leva para outra igreja. Tinha o costume de trocar carta. Então assim, Paulo escreve para Coríntios, depois escreve para outra igreja. Elas trocam a carta, que era para edificação mútua. Então, esse 7 também significa essa totalidade, de que ela chegaria a todas as igrejas. E chegou. E até Cristo voltar, ela vai chegar. Até lá, ela vai se multiplicar. Então, quem são os anjos das igrejas? Talvez surja essa pergunta, né? Quem são os anjos dessa igreja aí que estão falando? Não é difícil de entender isso.
tá? Eu não lembro se coloquei se está no Facebook a série de sermões expositivos sobre as 7 cartas do Apocalipse, que nós entramos bem a fundo mesmo de cada igreja, explicamos todo o simbolismo, que não é o caso de agora, né? Que não é o caso de agora. Eu vou ver se está nos arquivos ali do Facebook ou do YouTube. Se eu achar, eu vou replicar para os irmãos verem, né, assistindo novamente, onde eu explico muito mais detalhado cada igreja, cada carta. Os anjos da igreja, tá? O anjo da igreja é algo que muita gente ainda tem dificuldade de entender. Por quê? Vem Deus manda, Jesus manda, né, um anjo falar para João. E fala assim: escreve para o anjo. Então muita gente ainda entende que escrever para o anjo é como se João estivesse mandando uma carta de volta. Tipo, recebeu, agora está mandando de volta. E não é. Quando fala ao anjo da igreja, são os pastores ou os bispos daquela época, que não eram pastores, eram bispos que eram chamados. Tá? Então, apesar de parecer fácil, né, de entender, a gente pode ver lá no capítulo 2, né, verso 1, verso 8, verso 12, verso 18, e no capítulo 3, verso 1, verso 7, verso 14, que são as introduções das cartas, que fala assim, ó: ao anjo da igreja, escreve. Ao anjo da igreja, escreve. Essas cartas, elas foram endereçadas ao anjo da igreja, ou ao pastor, à liderança da igreja, para que ela fosse lida para a igreja. Então ele recebe essa carta, ele lê essa carta, que serve de advertência para ele mesmo, e ele fala para a igreja. Então o anjo da igreja nada mais é do que a liderança da igreja. Naquela época eram os bispos da igreja, né? Que tem gente que acha que bispo só começou a ter na era da igreja católica apostólica romana. Não, naquela época tinha bispo, até porque bispo tem mesmo a ver com ancião, com pastor, é tudo a mesma coisa, tá? Então os anjos das igrejas significa os pastores, tá bom? Então, se alguém falar assim: mas João escreveu para anjo. Não escreveu para anjo, escreveu para os pastores. Por quê? Anjo, a gente não pode esquecer do significado da palavra anjo. É o quê? Mensageiro. Lembra lá do nascimento de Jesus? Vieram os anjos e proclamaram que nasceu em Belém, na cidade de Davi, o Salvador. Os anjos eram os mensageiros, aqueles que levavam a mensagem. Então esses anjos aqui, que são os líderes da igreja, nada mais são do que os anjos, porque estão pegando essa mensagem, estão anunciando a mensagem. Então por isso o anjo, tá? Não é porque eles tinham uma unção especial não, tá, irmãos? Tem muita gente que hoje em dia não, já há alguns anos já, eles colocam essa alcunha sobre eles, de que não mexa comigo porque eu sou anjo da igreja. Ó, se falar mal do pastor, do anjo da igreja, vai ser comido de bicho. Não. Todo mundo conhece essa música, né? Vai ser comido de bicho. Não é isso. Não significa que não tem que ter um respeito pelo pastor, nada disso. Mas estou falando das pessoas que colocam sobre ele esse título como um intocável. Não. O pastor é ser humano como qualquer outro. Ser humano como qualquer outro. Tá? Tem seus defeitos, tem suas falhas, tem suas qualidades. A diferença é, claro, o chamado é diferente. E naquele grande dia, a cobrança vai ser diferente. Isso ninguém quer lembrar disso, né? O pastor, ninguém quer lembrar disso. Que vai chegar aquele grande dia, a cobrança para nós vai ser um pouco mais puxado do que para os irmãos que não são pastores. Mas essa palavra anjo aqui é só porque ele é um mensageiro, tá? Não significa porque ele tem uma unção especial que vai fazer assim, não. É apenas porque ele transmite a mensagem de Deus. E essa é a função de todos os pastores, ser o arauto da palavra de Deus. Então, a estrutura das 7 cartas, ela tem uma estrutura, tá? Não é porque é algo
como dizer, algo simbólico, mas são 7 a estrutura, né? São 7 unidades dessa estrutura. Então a primeira estrutura é que todas elas são dirigidas ao anjo da igreja. Pode reparar, toda a carta começa com o quê? Ao anjo da igreja tal, escreve, todas elas. Então a primeira característica dessa estrutura, de cada carta, é que elas têm um destinatário, tá? Que é o anjo da igreja e a igreja, né? A segunda é que todas se apresentam como palavra de Jesus. Estas coisas diz. Pode reparar. Estas coisas diz. Quem diz? E vem Jesus Cristo. Que cada igreja, os irmãos que seguiram, assistiram, frequentaram na época da exposição dessas cartas, vão lembrar que eu sempre explicava em cada carta que Jesus ele se apresenta conforme a realidade daquele local. Talvez os irmãos olhem assim e falem assim, ele fala, estas coisas diz aquele que tem os olhos como chama de fogo, pés semelhantes que não sei o que, tal. Ele se apresenta conforme a realidade daquele local. E ele fala para a igreja conforme a realidade daquele local. Um exemplo que talvez muitos saibam, muitos vejam, é a igreja de Laodiceia, em que ele fala, não és quente, não és morno, porque Laodiceia ficava entre uma cidade e outra. Uma tinha água quente, que era medicinal, e outra tinha águas que eram geladas, que refrescavam. E é uma cidade que era conhecida por produzir um pó que era usado como colírio. Então era referência em cura oftalmológica. Então Jesus ele não chega assim e vai falando coisa aleatória, não. Ele pega o exemplo daquela cidade para mostrar que ele é superior a tudo aquilo que tinha naquela cidade e que muitos deles adoravam. Olha só. Então existe essa apresentação de Jesus. Ele se apresenta e diz, estas coisas diz. Quem diz? Aí ele começa a se descrever. Depois de cada carta, Jesus recebe um título, tá? Que é o que ele está falando. Esses títulos que ele tem. Depois, em todas as cartas, Jesus começa dizendo, conheço. Tá? Conheço. Pode reparar. Conheço as tuas obras, conheço a tua tribulação, conheço o lugar em que habitas, conheço as tuas obras. Então, ele vai falando, conheço as tuas obras de novo lá em Sardes, conheço as tuas obras em Filadélfia, conheço as tuas obras em Laodiceia. Todas elas, Jesus fala que conhece. Conhece. Não existe nada que Jesus não conheça. Ele conhece todas as coisas. Aquilo que é visível e aquilo que é invisível, que está no nosso coração. Ele conhece todas as coisas. Então Jesus já vem falando o quê? Conheço, mostrando que Ele é o soberano, conhecedor de tudo. Então Jesus descreve que cada comunidade tem de negativo e dá advertências, como também Ele tem, deixa eu ver, eu esqueci de colocar ali, tá? De completar aqui, tinha outra parte aqui. Ele revela o que tem de negativo e também o que tem de positivo em cada igreja. Tem 3 igrejas que ele não fala de negativo, ele fala de coisa positiva. São 2 igrejas, Esmirna e Filadélfia. Esmirna e Filadélfia não tem, ele não diz assim, tenho contra ti, ele não fala isso, não tem nada de negativo. Na comunidade de Sardes, na igreja de Sardes, já o negativo é muito mais forte do que o positivo. A gente vai olhar lá no verso 4 do capítulo 3, que diz assim, ó, tem contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras. Quer dizer, da igreja tinha pouquinha gente que era fiel. Olha só, pouquinha gente que era fiel. Então o negativo era superior ao positivo, mas ele não esqueceu do positivo. Ele não esqueceu, falou assim, tem só 4 pessoas lá, meia dúzia que vai na reunião de oração, vai no estudo, que assiste o culto aos domingos. Não vou dar ideia para essa igreja, não. Vou dar para outra que tem uma. Não. Ele se importa sim. É tanto que ele fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali estará. Só que esses 2 ou 3 reunidos não significa que qualquer um, não. Aqueles que são fiéis a Ele. Aqueles que invocam, reconhecem Ele como Senhor. Então, ele olha essa igreja de Sardes e ele vê que pouquíssimas pessoas que não se enredaram pelo caminho errado.
e ele assim reconhece. Então, em cada comunidade, ele fala o que tem de negativo, dá advertência, e ele vê o que tem de positivo e dá uma motivação, uma palavra de perseverança a essa igreja. Então, aqui, vamos ver aqui, vou ler aqui o que está no item 5. Jesus descreve que cada comunidade tem de negativo e dá advertências. 2 comunidades não têm nada de negativo, Esmirna e Filadélfia. A estas, Jesus dá conselhos de perseverança. A gente pode ver lá no verso 10 do capítulo 2 e no verso 11 do capítulo 3. Então, na comunidade de Sardes, o negativo é mais forte do que o positivo, por isso, lá se inverte a ordem. Bom, todas elas têm um aviso final, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, tá? E todas elas terminam com a promessa ao vencedor. Todas elas apresentam uma promessa. Vamos ver lá. Na igreja de Éfeso, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Esmirna, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Pérgamo, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe daria uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Tiatira, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fosse objeto de barro, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Sardes, ao vencedor, será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Filadélfia, ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de meu Deus, e o meu novo nome. E cheguei em Laodiceia, ele fala: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, cada igreja termina com uma promessa. Uma promessa. Então, aí vamos ver que cada igreja tinha seus problemas, tá? Então vimos quem eram os destinatários da igreja. Vimos quem eram os destinatários da igreja, vimos que eram as 7 igrejas da Ásia Menor, vimos quem são os anjos da igreja, das igrejas, que são a liderança, os pastores que recebiam essa mensagem para transmitir à igreja. Pode reparar que a mensagem das cartas não é para o pastor, tá? Ele está incluído como igreja, ele recebe a incumbência, a responsabilidade de poder de transmitir a mensagem, mas ele está incluso no contexto da mensagem. Então pode reparar que o João, ele escreve, e vocês vão reparar que ele fala sempre no plural. Por quê? A igreja tem um pastor, não tem mais de um pastor lá. Então ele está falando, não é para aquele pastor, é para a igreja toda, da onde o pastor faz parte, tá? Ele não está eximido de culpa, ele está junto. E agora vamos ver, aí vimos a estrutura das 7 cartas, e agora vamos ver os problemas na igreja. Então são 3 tipos que temos de pressões ou de problemas que aconteceram dentro da igreja. Então a primeira tinha o quê? Pressões tanto de pagãos quanto de judeus. Lembram que no início eu falei que as igrejas tinham perseguições? Algumas só de fora, outras só de dentro e algumas de dentro de fora. Aqui fala sobre isso, lá no capítulo 1, verso 9, capítulo 2, verso 13, capítulo 2, verso 9 e capítulo 3, verso 9. Os irmãos podem pegar, pode ir olhando, comparando aí, tá? Então existia essa pressão externa e interna, tá? Dos pagãos, porque a igreja estava inserida num contexto de dominação romana. Dominação romana, foi o que nós falamos no início. Então ela já sofria essa pressão exercida por eles. Por quê? Porque eles eram diferentes.
eles eram diferentes. Que diferença é essa? Primeiro, tá? Era uma religião minoritária. Não podemos esquecer que o cristianismo no primeiro século não era o que é hoje, tá? Não era o que é hoje. Hoje, se não vou falar os nominais não, tá? Vou falar que são os cristãos verdadeiros. Se for colocar, vamos supor, só em Saquarema, vai dar muita gente. Naquela época não. Estou pegando só um município. Naquela época não. Se falasse assim, quem é crente? Não chegava a 5% da população. Era minoria mesmo, tá? Então, já existia essa pressão por causa disso e por causa que eles possuíam costumes estranhos. Que costumes estranhos são esses? Eles eram considerados, tá? Como se fossem bárbaros. Por quê? Tinha a ceia. Existia a ceia. E na ceia, eles falavam que bebiam o quê? O sangue de Cristo. E comiam o corpo de Cristo. Então, para aqueles homens, aqueles pagãos, eles eram loucos. Os cristãos eram loucos. Por quê? Eles dizem que bebe sangue e come carne. Olha só. Isso já vai causar estranheza. Então já começa já a perseguir, ó, vamos pegar no pé dessa galera aí que eles são meio estranhos. Toda vez que eles se reúnem, eles falam que estão tomando sangue lá, estão comendo a carne de alguém lá. Então, tinha a questão de acharem que estavam cometendo incesto. Por quê? Porque chamavam de irmã. Então, se casavam entre eles, assim, eu casei com a irmã Cláudia. Aí fala, está casando com a própria irmã. Só que eles não pegavam que irmão significa porque é filho de Deus. Então, eles não entendiam esse contexto. Então, hematófagos, tá? Porque bebiam sangue. Eles eram canibais. Obrigado pelo que explodiu. Canibais. Eles cometiam incesto. Eles também eram ateus. Por que eles eram considerados ateus? Porque eles não adoravam nenhum daqueles deuses. Nenhum daqueles deuses. Então eles já sofriam essa pressão. Talvez vocês nunca pararam para pensar nisso, né? Que essa pressão eles sofriam. Porque era totalmente algo novo para aqueles homens. Então aqueles homens faziam o quê? Ao invés de tentar entender, eles começaram a perseguir. Já que vocês não querem adorar ao imperador, ao Deus imperador, então aí começaram a pegar no pé. Começavam a perseguir com essas acusações. Então, tinha isso. Então, quando teve a destruição de Jerusalém no ano 70, lembrando que essa destruição do ano 70, ela tem a ver com o que o povo disse quando Jesus ele foi perguntado sobre Jesus: vocês querem que prendam Jesus ou que soltem Barrabás? E o que o povo grita? Que sejam sobre nós e sobre nossos filhos. Anos 70 chega. O que acontece? Não estou lembrado se foi Tito ou foi Vespasiano, general, cerca Jerusalém. E depois de bom tempo de cerco a Jerusalém, que a Jerusalém é sitiada, eles conseguem entrar, muitas pessoas já estavam mortas, e eles conseguem matar tanta gente que os historiadores dizem que corriam rios de sangue em Jerusalém, de tanta gente que foi morta. Então se cumpriu o que o povo falou, que o seu sangue caia sobre nós, sobre nossos filhos. Aconteceu. Então, anos 70 aconteceu aquilo. Depois disso, os cristãos já não podiam mais participar da sinagoga, ir lá no templo. Lembra lá no início do livro de Atos, quando está João e Pedro, eles estão indo na oração da tarde, 3 horas da tarde, tá? E tem um coxo e pede dinheiro, quer um dinheiro, e o que Pedro fala? Não temos ouro nem prata, mas o que nós temos lhe damos. E vai, e aquele homem é curado. Depois disso não vai poder mais entrar no templo. Então eles já são separados, já não podem mais entrar no templo para nada.
Então os cristãos já são expulsos do templo, não conseguem entrar mais no templo. Então o que acontece? Eles eram amaldiçoados por aqueles judeus que ficavam dentro do templo. Eles eram amaldiçoados por aqueles homens. Então eles já eram persona não grata dentro do templo, não podiam mais entrar. No local que eles iam lá fazer as orações, eles já começam a se reunir em casa. E eles começam a ter blasfêmias, e os próprios judeus começam a entregar os cristãos para as autoridades romanas. Olha só, dos pagãos e dos judeus. Lembrando que muitos judeus tinham se convertido, só que eles eram chamados judaizantes, que é aquele judeu cristão, não botar assim judeu cristão, mas que queria ter dentro da igreja todas as práticas. É como se nós fôssemos judaizantes. E eu falasse assim, ó, a partir do domingo agora, todos os homens da igreja têm que ser circuncidados. Então a gente vai fazer uma cerimônia e todos os homens vão ter que ser circuncidados, porque a palavra de Deus diz que tem que ser circuncidados. E também todos os homens vão entrar agora com um chapeuzinho. Só que Paulo, a gente não vai entrar muito em detalhe, porque em Gálatas, quando a gente fizermos a exposição bíblica de Gálatas, a gente vai falar sobre isso. Paulo mostra que não é esse ritual, tá? É o que o coração, é um coração transformado que agrada a Deus. E aqueles homens falavam que eles faziam parte do povo escolhido, porque eles traziam na carne a marca da aliança, que era a circuncisão. Então já tinha essa rincha, né, entre eles. Por isso que Jesus chama a sinagoga de Satanás, porque um local em que era para ser um lugar de oração, de aprendizado da palavra, é o lugar onde aqueles homens tramavam contra os cristãos, armavam arapucas para poder entregá-los. Aí, deixa eu ver, aqui ó, a Bíblia aqui fala sobre, deixa eu ver, Pérgamo, fala Antipas, lembra que nós lemos que fala, com esse lugar em que habita, onde está o trono de Satanás, de que conserva meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, olha só, Antipas, ele foi morto dentro de um touro de bronze, tá? Eu fiz questão de colocar a imagem para vocês entenderem o que está escrito aqui, a partir do verso 12 de Apocalipse, do capítulo 2. Fala de Antipas. Quem é esse Antipas? Existia um Herodes Antipas. Será que é esse Herodes Antipas? Não é Herodes Antipas. Antipas era um fiel, um homem, tá? Que pertencia à igreja de Pérgamo. Os judeus o entregaram para ser morto. Então, o que eles fizeram? Construíram um touro, tá, de bronze, colocaram ele dentro, fecharam e atearam fogo embaixo. Como hoje em dia nós temos a famosa churrasqueira a bafo, tá? Os irmãos que estão acompanhando também a transmissão já conhecem, que deve ter no Brasil todo. E quem não conhece, é só ver aqueles filmes americanos onde eles vão assar hambúrguer e fecha aquela churrasqueira. É isso. Eles construíram um touro de bronze, colocaram Antipas dentro, trancaram e acenderam a fogueira embaixo. Fez o mesmo efeito de quê? De uma panela. E de uma panela de pressão. Por quê? Está fechado, metal, fogo, vai só cozinhando. Antipas morreu assim, tá? Então aqui, ó, fogo, o touro, tá bom? As pessoas colocando mais lenha, tá? E ele aqui dentro. Aí tem outra imagem. Como seria esse touro, tá? Aqui pode ver ele amarrado dentro. Aqui é só uma ilustração. Ele amarrado, aqui o fogo aceso, e aqui ó, o calor, e saindo aqui pela narina do touro o vapor. Antipas morreu assim, mostrando essa perseguição que está aqui. De Pérgamo, vamos voltar agora para Esmirna, que é a carta anterior, que vem a partir do verso 4, verso 8, que tem um homem chamado Policarpo, tá? Policarpo, bispo de Esmirna. Ele era liderança na igreja de Esmirna. E ele também foi entregue por judeus, tá? E o interessante que um dos historiadores, não lembro qual o nome agora, me perdoem,
Dizem que ele foi preso, amarrado, tá? É claro que é uma figura, né? Com certeza não foi assim, estava amarrado. Ele é incitado a negar Jesus, e aqueles homens que estavam perto dele, soldados, ficavam falando assim: 86 anos, já um idoso, tá? 86 anos daquela época não é 86 anos de hoje. Hoje em dia você encontra pessoas de 86 anos que está melhor do que eu com 45. Naquela época não era assim. Então 86 anos é uma pessoa muito debilitada, saúde muito debilitada, e ele está preso, e aqueles homens falando: nega, nega, nega. E ele não nega, e ele fala: 86 anos servi ao meu Senhor, e não é agora que eu vou negá-lo. E vai, acende a fogueira, e ele morre queimado. E diz um dos historiadores que os judeus que estavam perto, o que eles fizeram? Pegaram as cinzas de Policarpo e enviaram para a igreja. Tipo assim, aqui ó, que nós fizemos. Essa é a perseguição que a igreja estava tendo, irmãos. Essa é a perseguição que a igreja estava tendo. Então, os problemas que a igreja estava recebendo, pressão tanto de dentro quanto de fora, tanto dos pagãos como dos próprios judeus. Então, tinha outros problemas, tá? Problemas internos com falsos mestres, que eles chamam de apóstolos, né? Nicolaítas, os que seguiam o ensino de Balaão, a profetisa de Jezabel, e aqui acho que veio junto, que não era para estar ali. Isso mesmo, não era para estar ali não. Então tinha esses problemas. Já expliquei, tá? Primeiro, esses falsos apóstolos que ele diz lá no verso 6, no verso 15 no verso 2 do capítulo 2, são os hereges que tinham naquela época, que ensinavam coisas, deturpavam, tá? Os ensinos bíblicos. E o interessante é que esses falsos apóstolos que João fala aqui no Apocalipse não é o mesmo daquele lá de 1 João. Tá bom? Não é o do 1 João. Esses falsos apóstolos, eles eram itinerantes. O que era itinerante? É aquela pessoa que vai de igreja em igreja. Vem hoje aqui, fala que não, eu sou apóstolo. Posso ensinar? Pode. Aí vem aqui na frente, aí fala um montão de heresia, vai embora, depois o pastor tem que se contorcer, fazer malabarismo, contorcionismo para poder corrigir tudo que essas pessoas ensinaram. Então, esses falsos apóstolos, eles eram itinerantes, iam nas igrejas, tá? Tinha os nicolaítas. Quem são os nicolaítas? Os nicolaítas nada mais são do que pessoas que é quase igual a questão da Jezabel que fala ali, ou ao seguidor de Balaão, é tudo quase o mesmo contexto. Eram homens que pregavam que podia pecar. Lembra nas exposições de 1 João do ensino do gnosticismo, de que você pode pecar à vontade, porque o que importa é a alma salva? É isso que eles pregavam, que você podia muito bem pecar à vontade, que você podia fazer o quê? Comer carne queimada aos ídolos. Era uma dos ensinos que eles tinham. Não tem problema nenhum, irmãos. Acabar o culto domingo à noite, se tiver um centro espírita ali, e eles chegarem fazendo churrasco, pode ir lá comer à vontade. Era isso que eles pregavam. Não estou falando para os irmãos fazerem isso não, tá? Estou dando só um exemplo. Em nome de Jesus, não é isso que estou ensinando, é um exemplo. Tá bom? Eu trouxe para o nosso contexto. É como se fosse isso. É como se o pastor Bira chegasse e falasse: irmãos, não tem problema nenhum. Se você quiser, você pode ir lá. Eram os nicolaítas. Vocês podem sair daqui e podem ir para o templo. Pode ir lá comer aquela carne lá, queimada ao Deus Imperador, que não tem problema nenhum. É o famoso Corme Damião de hoje em dia, né? Pode comer, não tem problema nenhum não. Pode ir lá pegar o doce, pode dar para o seu filho, não tem problema nenhum. Nicolaítas. Se alguém acha que os nicolaítas ficaram lá atrás, é hoje. É nicolaíta. Não, que é isso? Paulo fala o quê? Se alguém te oferecer e você não souber a procedência, é uma coisa. Tá? É uma coisa. Se você souber, não coma. Não come. É o ensino bíblico. Mas muita gente faz o quê? Que nem eu preguei domingo. Quer flertar com o pecado. Não, eu aguento, eu vou. E vai mesmo. Hora que melhora. Aquele jargão da trás do caminhão, né? Hora que melhora. Não. Se você sabe, você
E Paulo fala, nem pergunte. Se você suspeita, não pergunte, até para não constranger a pessoa. Entendeu? Mas aí, então os nicolaítas eram esses que faziam esse tipo de ensino. Aí fala os seguidores de Balaão. Seguidores de Balaão. Balaão foi um profeta mercenário. Profeta mercenário. Naquela época lá no Antigo Testamento já existia esses, hoje em dia não, tá? No Brasil também não existe. Existe só lá no Cazaquistão. No Brasil não tem esse tipo, tá? De profeta mercenário não tem. O que eles faziam? O que Balaão fazia? O que ele fez? Balaque chama ele para amaldiçoar o povo de Israel. E quando ele está no caminho, parece um anjo, aquela história que todo mundo conhece da mula de Balaão, uma mula para tal. E Deus fala para ele não amaldiçoar, para ele abençoar. Então Balaão chega lá, não consegue amaldiçoar, abençoa o povo. Só que Balaão, ele é mercenário. E mercenário gosta de quê? Então ele falou assim, eu não posso perder minha bocada, não posso perder. Então ele arruma um jeito de falar para Balaque como, já que eu não posso amaldiçoar, eu posso fazer que eles escorreguem na casca de banana, tá? Aquela casca de banana que come, joga, igual nos desenhos, né? A pessoa pega, pisa, escorrega e pá, cai, se quebra todo. Então eu sei um jeitinho, tá? Para você dar, faz o seguinte, faz um churrascão, tá? Estou contextualizando, parafraseando, faz um churrascão, faz um churrascão para os ídolos, o pessoal vai querer comer, chama eles, já vão comer carne dos ídolos, oferecida a ídolos. Depois você chama lá umas bailarinas de funk perto deles lá, que eles não vão resistir, já vão ter comida, carne, vão resistir. Então Balaão incitou Balaão falou para Balaque incitar o povo a fazer o quê? Comer comidas que foram oferecidas a ídolos e a se prostituírem. Então esses são os seguidores de Balaão, porque eles, esse daqui, comiam, conforme o Nicolaíta, né? Eles comiam a carne que era oferecida aos ídolos, né? As oferendas, e eles se prostituíam, porque naqueles locais existiam também alguns templos onde tinha essa questão da prostituição, da prostituta cultual. Todo mundo já ouviu falar disso, né? Da prostituta cultual. O que é? Aquela mulher que estava ali a serviço da pessoa que ia ali oferecer um sacrifício. Então ela estava ali, recebia um dinheiro, acontecia aquela prostituição, tal. Então muitos faziam isso. Iam lá, comiam a comida oferecida, se prostituíam e achavam que está tudo bem. Então Jesus chama Nicolaitas, fala dos seguidores de Balaão e fala de uma tal de Jezabel, que não é a Jezabel lá, tá? De Acabe, de Elias, não é essa Jezabel. Ele pega a figura daquela mulher, uma figura maligna. Todo mundo sabe que Jezabel foi uma mulher maligna, tá? Ao ponto de só falar assim, ó, eu vou matar Elias. Elias entrar em depressão, para ver como aquela mulher era maligna. Pega essa figura de Jezabel e fala a mesma coisa, que essa mulher ensinava dentro da igreja, que era o pior. Essa mulher não era igual aqueles falsos apóstolos que vinham aqui, batiam na porta e estavam embora. Ele fala de uma mulher que estava dentro da igreja, fazia parte do corpo e ensinava essas coisas erradas. Então também tinha esse problema, que eram problemas internos, tá? Desses falsos ensinamentos e dessas atitudes dentro da igreja. E Jesus, ele não fecha os olhos sobre isso. E ele fala para cada um desses pecados o que ia acontecer. Então existe o problema interno, existe, mas Jesus, ele sempre mostra o quê? O certo, como proceder, como temos que proceder. Então essa não era questão apenas religiosa, né? Estou falando aqui da acomodação aos padrões morais e culturais dos pagãos. Essa não era uma questão apenas religiosa, mas econômica, tá? Aqui está falando da questão que em muitos desses jantares que eram oferecidos, né? Perdão, sobre
aos ídolos. Muitos jantares eram de negócios, de que as pessoas iam fazer negócio e acabavam comendo, mas isso não tem nada a ver. Aí eu coloquei aqui, ó, participar ou não desses eventos poderia decidir se a vida profissional seria bem ou mal sucedida. Isso na visão da pessoa. Mas para essas pessoas, João era radical ao exigir o abandono dessas práticas. E aqui tem as perguntas. Como podemos ver essa questão nos dias de hoje? Como podemos ver essa questão nos dias de hoje? Vamos fazer vou te dar um emprego, tá? Um exemplo. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um emprego. O Brasil está um caos econômico, mas vou te dar um emprego. Faz o seguinte: sexta-feira, meia-noite, vai ter um batuque lá no terreiro. Vai lá conversar comigo. Vai lá que eu vou te dar um emprego. Olha a casca de banana. Olha a casca de banana. A pessoa está passando por um problema financeiro. O que a pessoa vai pensar? Eu vou. Se for crente, não vai bater o pé no chão, levantar a mão e falar assim: Deus que está abrindo a porta. Olha só, olha o perigo. Tá? Não tenho medo de falar sobre isso. Aí a pessoa vai. Aí chega lá, participa do batuque, tal. E no final tem lá a comida. E vai e come. Será que vai valer a pena? Por isso que eu perguntei: como podemos ver essa questão no dia de hoje? Vimos lá naquela época, tá? Lá no primeiro século. Hoje em dia pode não ser. Eu dei um exemplo comparando o que acontecia naquela época, mas hoje em dia os métodos são diferentes, tá? Os métodos são diferentes. Aí outra pergunta: estaremos sendo radicais ou permissivos? Será que se eu falar assim, não vou? Se for emprego, se for, eu vou ficar mais um tempo desempregado, mas eu sei que Deus vai me sustentar, mas eu não vou. Será que eu vou estar sendo radical? Ou será que se eu falar assim, não, eu estou sendo permissivo? Hoje em dia a cultura é do nada a ver. Nada a ver. Não, nada a ver fazer isso. Mas crente pode fazer isso? Crente não pode fazer isso? Nada a ver. É a cultura do nada a ver, é o relativismo que entrou dentro do arraial evangélico. É o relativismo do nada a ver. Onde é tudo nada a ver, tá? Já tem um canal de TV que fala que você tudo a ver. Então, temos enfrentado o problema da assimilação de valores não cristãos. Moral da história: será que a gente tem negociado com o mundo? Será que a gente tem assumido mais essa característica não cristã do que cristã? Até onde isso é correto ou prejudicial? Aí, a gente já está terminando, irmãos. Problema com a frieza espiritual. Essa visão aqui não tem nada a ver não, tá? Daqui entrou na hora que está agitando, que acabou entrando ali. Daqui era da lição passada, tá bom? Então, o problema com a frieza espiritual, que é abandono do primeiro amor, contaminação e a perda do zelo, que a gente vê. Abandonaste o primeiro amor, arrepende-te e volta, tá? Fala do primeiro amor, se contaminar com as coisas que estavam acontecendo, do abandono do zelo, deixar de lado. Não, é o que eu estou falando, do tudo a ver, ou do nada a ver. Então, o abandono do zelo, fala, não, tem que ser assim e assim. Aí a gente vai lembrar de uma igreja de 30 anos atrás, onde a pessoa fala, não é assim, tem que ser desse jeito. Aí o pessoal, isso daí é puritano. Não, é o zelo, tá? É o zelo. E hoje em dia, o que acontece? Quando a liderança, vou botar a liderança no contexto geral, fala sobre algo, sobre zelo, é tido como chato. O relativismo está tão alto, está tão gritante dentro das igrejas, porque se chegar hoje em dia, tá? E a pessoa fala assim, não, vamos tirar a Bíblia e é um exemplo, tá? A Bíblia e a cruz em cima da mesa, e vamos colocar só bola aqui em cima colorida. Todos os cultos vai ser bola colorida. E se chegar ali dentro, fala assim, não, isso aqui existe um significado. Aqui não está porque existe um significado, tá? Um dia ainda vou dar um estudo sobre o significado de tudo que tem dentro da igreja. Nada que tem dentro da igreja é por acaso. Tudo tem um significado, tem um simbolismo. Se eu falasse não,
Esse pastor é chato, é antiquado. Ele não está se habituando com a atualidade. Está desatualizado. E não é. É zelo. É zelo. E hoje em dia, quem tem esse zelo é taxado como chato, como aquilo outro. Pega no pé. Então, essas coisas que... Eu conheço uma igreja, tá? A nossa igreja bate palma, tá bom? Nossa igreja bate palma. Não bate quem não quer. Eu não bato porque eu já expliquei 1000 vezes, né? Porque eu sempre toquei. Eu sempre fui músico. Então, assim, eu não sei bater palma. Vai ver eu batendo palma, vou bater uma, duas, daqui a pouco eu paro. Porque eu sempre fui acostumado a ficar assim. Mas a igreja tem liberdade de bater palma. Mas tem igreja que não bate palma. E tem pessoas que falam assim: esse pastor estou falando de igreja presbiteriana. Esse pastor é antiquado, esse pastor não sei o que, tal, e não sei, vai afastar os jovens. Se eu falar que essa igreja tem vários jovens, tem mais de 50 jovens, onde o culto tem 3 hinos do inário e às vezes só 2 louvores, e tá os jovens todos lá sentados. Então a questão todinha não é o poder ou não poder, é ser o zelo. Não estou falando que a partir de hoje a gente vai fazer isso não, tá, irmãos? Não vou fazer isso não. É que tem gente que fala assim: se o pastor fizer isso, não vai ter jovem na igreja, ou vai mandar um montão de gente embora da igreja. Não vai. Quando a pessoa faz e mostra que é zelo, é diferente. É diferente. Então, hoje em dia, você ser zeloso com as coisas de Deus é coisa de chato, de antiquado, de careta, de puritano. Então a pergunta é essa: será que se a gente for zelosos hoje, isso vai ser prejudicial para a gente ou não? É uma pergunta que temos que fazer para a gente. Eu prefiro ser taxado como chato, mas ser zeloso, para chegar naquele grande dia, o Senhor não cobrasse de mim, se você não for zeloso. Você não foi zeloso. Isso tem que ser cada um de nós. Estamos aqui, estamos através da transmissão. Temos que ser zelosos pelas coisas de Deus. Zelosos. Agora a gente não pode confundir zelo com chatura, tá? Tem muita gente que é chato e fala que é zelo, e não é. E não é. Então a gente tem que também colocar isso na balança. Então, conclusão. É a parte que a palavra, quando o pastor fala, todo mundo fala amém. Eu já contei a história da oração, né? Que quando o pastor começa a dar o estudo, a igreja ora com o pastor. O pastor ora e todo mundo fala amém. Quando o pastor está no meio do estudo, a igreja ora pelo pastor, para que o Senhor ilumine o pastor para poder falar. Quando o pastor demora muito, a igreja ora contra o pastor. Fala assim: Senhor, manda fogo na cabeça desse pastor. Então é a palavra que todo mundo gosta de ouvir. Conclusão. Então, analisar as 7 igrejas, os seus problemas, é muito importante para que possamos ter um quadro correto do porquê o Apocalipse foi escrito. Então a gente vai entendemos o contexto da igreja, tá? É bom que é um estudo bem expositivo, mostrando mesmo a realidade da carta, tá? Então a gente consegue entender o contexto, por que aquela carta, essa carta, perdão, esse livro foi escrito, que eu estou na minha cabeça, a carta aos Gálatas, o livro do Apocalipse. Nelas, nas cartas, temos um nicho de igrejas que têm passado por dificuldades, mas que estão se mantendo fiéis. Olha só. Mesmo que sejam poucos, mas Jesus vê que eles estão sendo fiéis. Mesmo que sejam poucos, mas Jesus vê. E que não tem conseguido discernir as exigências, igrejas que não têm conseguido discernir as exigências da vida cristã. Tal situação não é diferente hoje. O problema principal para nós, semelhantes da igreja da Ásia, é o da assimilação, ou do relativismo, ou do nada a ver, ou do tudo pode. Cada geração é chamada a refletir sobre sua conduta diante desse desafio. Assimilaremos elementos, correndo o risco de sincretismo, ou nos deixaremos totalmente, podendo nos tornarmos alienados, que é o outro lado da história. Ou você é liberal, que essa é a palavra, é o liberal, tá? Que pode tudo, que nada a ver, pode tudo, tá? Muita gente usa aquele texto de Paulo: firme de louco para ganhar os loucos, de fraco para ganhar os fracos. Então posso fazer à vontade, posso dar cambalhota no meio da igreja, que eu estou fazendo de louco, que é para chamar os loucos.
Tem esse lado e tem o lado também do alienado. Fala assim, não pode nada. Os irmãos, quando entrarem na igreja, tem que entrar em silêncio. Ninguém pode rir. Não pode dar paz do Senhor. Entrou ali, é ambiente de culto. Sente-se, feche seus olhos e só abra na hora que o pastor falar, sejam bem-vindos. É o outro lado da história. Então, que a gente possa pegar esses ensinamentos, né, e aplicar na nossa vida. Sermos zelosos, sermos cuidadosos com as coisas do Senhor. E a gente vai caminhando, né, dentro do livro do Apocalipse. Como eu disse no início, eu não sou especialista no livro do Apocalipse, mas a gente vai aprendendo junto, tá bom? Vamos crescendo junto dentro desse livro. E eu creio que hoje, já chegando no capítulo 3, ninguém mais tem medo desse livro. E vi uma risada meio assim, meio amarelada, assim, acho que tem gente que ainda tem. Quando chegar nas 7... Agora é a parte light agora, né? Não, mas quando chegar nos 7 selos, nas 7 trombetas, os irmãos vão ver que não é isso que a gente pensa que é. Não vamos ver que não é isso que a gente pensa que é, tá bom? A gente vai ver que continua sendo uma mensagem de esperança. Vai vir, mas vai vir para quem? Para aqueles que não são fiéis. Aqueles que estão firmados na rocha, a promessa está aqui, nas cartas. Nas tribulações, quem vai estar conosco cuidando da gente? É Deus. É Deus. E ele fala que terei tribulações de 10 dias, conforme nós falamos lá no sermão. Tereis tribulações de 10 dias. Não significa que você vai ter 10 dias só de tribulação, não. Vai começar na segunda e vai, daqui a 9 dias vai terminar. Não. 10 dias significa que vai ter um início e vai ter um fim. 10 dias 10 é um número de completude. Fecha o ciclo. Quando começar a tribulação, as nossas tribulações, Deus permitiu. E Ele é o mesmo que vai estar conosco durante a tribulação e é o mesmo que vai dar o ponto final a essa tribulação. Então, isso não é para eu ter medo, é para eu estar alegre, porque mesmo que eu passe por tudo isso que vai acontecer, que a gente vai ver mais à frente, nós temos quem? O Senhor conosco. É Ele que nos sustenta. Agora, cabe a nós ser fiel. É a mensagem para todas as 7 igrejas. Ser fiel. Ser fiel e ser zeloso. Ser fiel e ser zeloso. Que a gente possa ser achado fiéis e zelosos em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos orar, agradecendo a Deus por esse estudo. E são estudos que a gente vai mergulhando na palavra de Deus e a gente vai ficando mais maravilhado com a palavra dele. Pedir ao nosso irmão Edilson que faça essa oração final, agradecendo a Deus por esse momento que passamos juntos e depois vou estar enfrentando a bênção. Soberano Deus, eterno Pai, Príncipe da Paz, muito obrigado, Senhor, mais essa noite aqui na Tua casa. Obrigado por ter nos trago aqui, Senhor, em paz. Pai, obrigado pela chuva que cai, obrigado pelo ar que nós respiramos. Senhor, e muito obrigado por sermos escolhidos de estar aqui para ouvir Tua palavra. Amém, Senhor. Muito obrigado. Pai, seja com aqueles também que não puderam estar aqui, Senhor, que o Senhor possa estar visitando. Visita os nossos lares, Senhor, e que nós possamos levar tudo que foi ensinado aqui para nossas vidas. Pai, obrigado. Muito obrigado por cada vida aqui presente, Pai. Pai, agora também quero lhe pedir também pelas famílias que perderam seus entes queridos, Pai, por essa doença, Pai. Que o Senhor possa confortar e levar um alento para cada um deles, Pai. E seja conosco e nos dá livramento em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre vós, sobre os vossos familiares e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, não somente agora, mas para todos sempre. Amém. Deus te abençoe.